Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers do sexto episódio da quinta e última temporada de The Boys. Malta, este episódio foi insano e cheinho de reviravoltas. Mas resumidamente, este episódio começa com a Sábia e o Capitão Pátria, o Homelander, a assistir aos testes para recriar o V1. Só que eles estão a falhar. E aí cria uma dúvida, será que a Sábia está a fazer de propósito para atrasar o Capitão Pátria, o Homelander? Porque há uma fala do Capitão Pátria, do Homelander, que ele diz que é impossível que o Frederick Vought seja mais inteligente que a Sábia, porque ela é mais inteligente do mundo. Por isso aí deixa no ar, será que ela já podia ter feito o V1, só que ela não quis? Ou será que ela já fez, só que só para ela? Mas como o plano dela é ficar num bunker enquanto o mundo, vamos dizer, acaba, não sei bem se isso seria, se faria sentido, não é? Outra coisa que nós também vemos é que a Manassabia está a manipular todos. Provavelmente ela já sabia da briga entre o Profundo e o Black Noir e ela fez com que tudo acontecesse, tudo o que aconteceu neste episódio. O Profundo aí defender lá o Oleoduto, o Black Noir aí destruí-lo para fazer com que os dois lutassem um contra o outro para um deles morrer, eliminando um deles nesta jogada. Podia ser uma jogada dela. Não sei, mas pode ser. E eu, como eu disse na minha análise anterior, eu já sabia que os dois iriam ter uma treta, iam lutar um contra o outro. Só não esperava que iria ser desta maneira. Mas pode ter sido parte do plano da Sábia. E isso é o que deixa tudo mais interessante. Porque senão o plano dela seria meio estranho e estúpido. Porque ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Não pode ser só isto o plano dela. Tem que ter alguma revelação no final para mostrar que ela é mesmo a mais inteligente do mundo. Nós vamos vendo ela a manipular os personagens ao longo da trama, não é? Por isso, não pode ser só este o plano dela de ficar num bunker sozinha a ler. Tem que ter algo por trás para deixar mais interessante e ter uma revelação incrível no final, não é? Para surpreender, pelo menos na minha opinião. Agora falando da trama do Huey e da Luz Estrela, da Starlight, que basicamente o plano dos The Boys eram que os dois fossem até a igreja onde o Capitão Pátria Homelander iria meio que fazer um discurso para plantar lá o vírus para o matar dessa forma. Só que no final nós vimos que deu tudo errado, eles foram descobertos e agora esse plano foi para o lixo. E era óbvio que isso ia dar errado, porque não poderia ser assim tão fácil eles acabarem com o Homelander, com o Capitão Pátria, não é? E além do plano da igreja dar errado, o outro plano que os The Boys tinham também dá errado, que era de destruir o V1 antes que o Capitão Pátria Homelander conseguisse pôr a mão nele. Porque basicamente a Kimiko e a Starlight, a Luz Estrela, percebem que não querem tomar o V1 porque dessa forma elas não iriam envelhecer e não poderiam ficar com o Rio e com o francês, não é? Por isso elas meio que decidem fazer esse sacrifício para não ter que ver os dois envelhecer e elas ficarem. Mas basicamente a trama deles foi ir atrás da lenda e depois atrás do amor do bombástico para conseguir chegar ao bombástico. E mesmo assim eles não conseguiram chegar até ele. Foi preciso a Sábia, que também fazia parte do plano dela, ajudar os The Boys a conseguir encontrar o bombástico para ele dar-lhes o V1. Só que no plano dela teve um erro, que foi o Soldier Boy. Porque basicamente nós tínhamos visto anteriormente no episódio que ela usou a Ashley para descobrir quais é que eram as verdadeiras intenções do Soldier Boy. E meio que ali ela descobre que ele tem orgulho do Capitão Pátria, do Homelander, do seu filho, só que ele não quer admitir e tem boas intenções, ele não o vai trair, ele quer ajudá-lo a conseguir o V1. Só que
para mudar o Soldier Boy de lado, ela faz com que um fique contra o outro. Mas no final, depois de tudo e de pensar muito, o Soldier Boy acaba ficando do lado do filho na mesma, do Capitão Pátria, do Homelander. E é por isso que no final o plano da Sábia dá errado e ele dá o V1 ao Capitão Pátria, ao Homelander, para ele meio que também virar imortal, não envelhecer. Basicamente, tudo isto, o sentimento que o Soldier Boy tinha pela Tempesta, estragou tudo que a Sábia tinha planeado. Só que como é que ela não tinha previsto que isso podia dar errado? Isso é o que fica a dúvida. Será que isto faz parte do plano da Sábia e ela está a enganar toda a gente? Ou ela foi mesmo apanhada de surpresa e o plano dela deu errado? E tipo, agora o Capitão Pátria, o Homelander, sabe que ela o traiu. Só se ela for inventar alguma história para se safar, mas isto vai dar a geneira para o lado dela também. Agora quero ver como é que vai rolar o resto da trama e como é que como é que os The Boys vão conseguir derrotar o Capitão Pátria, o Homelander e o Soldier Boy e vamos dizer os supers que o apoiarem. Eu não sei como é que vai ser daqui para a frente a trama, mas os próximos episódios prometem ser muito insanos. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi!